Gente, já que todo mundo deixa uma pergunta, a gente também quer deixar. Nós temos aqui duas fofas, a Dona Maria de Jesus e a Dona Aparecida. Cadê elas? Que estão perguntando o seguinte: onde que pega o lencinho da poluição, a faixa? Não que tem o mais. Carlos Tramontina... Não acredito. Não tem mais. Dona Maria carinha de delas, Jesus, não tem. acabou. Não tem. Mas fica aqui com a gente se vira, a gente resolve de outro jeito, tá bom? Tá bom? Ai, que bom, Coisa obrigada. fofa, é. Gente, vamos para aquele momento lembrar que nós não somos só nossa mente, certo? Os nossos neurônios. Não. Vamos fazer um chacoalhômetro diferente. Vocês sabiam que mais ou menos uns 40% assim, do nosso sistema nervoso... Olha que dado importante, Olímpio. Estou tentando decorar. Olha isso. Ele está ligado nos nossos olhos. Não sabia. Olha que louco. O olho, assim com o sistema nervoso. E daí, quando a gente relaxa o olho, a gente relaxa inteiro, assim, pelo menos 40%. Olha que louco. Então, eu vou fazer um exercício do olho, tá? Fazer um chacoalhômetro do olho, para a gente lembrar que a ecologia é também a interna, tá bom? Ó, todo mundo assim, ó, olho para a direita. Espero que ninguém esteja me olhando. Olho para a esquerda, para a direita. Incrível para a esquerda, aqui. direita, Que esquerda, incrível. direita, Sensacional. esquerda. Pronto? Aperta para relaxar. Estica. Nossa, é gostoso isso. Sensacional. Gente, isso dá para fazer no trânsito de São Paulo. Sabe? São várias buzinadas a menos esse relaxamento. Para cima, para baixo, diagonal, que agora a gente não tem tempo, né, Iracema? Pode continuar? Não. Gente, Olímpio, próxima convidada. Regina Casé. Gente, a gente não precisa falar nada. Alguém aqui precisa de explicação? Anybody here not from Brazil? Anybody, s'il vous plaît? Com vocês, a Regina. Gente, isso foi tão fácil pra mim. Olá, prazer. Olímpio, palhaço. Esse sapatinho a gente pensa. Regina, será que você vai experimentar aqui? Eu não sei. Joguei. Vamos ver. Acho que tá, talvez um pouquinho alto. Assim tá jóia. Oi, boa tarde. Obrigada por terem me aguardado no banquinho com tanto carinho. Eu estou muito contente com o convite. Eu acho o TED sempre legal. Participei uma outra vez e acho que é uma maneira muito legal de conversar com pessoas de outros lugares do Brasil e do mundo. Então, esse boa tarde vai para quem está aqui e muito para todas essas pessoas que vão ouvir isso que a gente vai falar na internet, no Brasil e em outros lugares do mundo. Bom, vamos começar. Enquanto eu estava ouvindo as pessoas falarem, eu observei, por exemplo, esse cartaz que está aqui. Não sei se daí de trás dá para ver. Lá no canto mesmo de lá, tem o quê? Então, tem algumas plantas que antes de eu fazer um programa que se chama Um Pé de Quê, eu não conhecia. Daqui eu reconheço bem que tem uma samambaia, tem uns filodendros aqui na frente, não é isso? Tem no canto amassadinho uma bromélia. É desse lado ou desse que tem a bromélia? Dos dois. Aí tem uma bromélia bem assim, que é o plástico está dobrado, né? E nesse canto, aqui tem uma família dançando, pulando no meio dos prédios, e aqui tem um cara tocando birimbau. Claro que isso não estava no meu texto, que eu não sabia que ia ter esse cartaz aqui. Mas quando eu vi esse cartaz, eu fiquei pensando, refletindo sobre ele. E fiquei pensando o seguinte: a diversidade da Mata Atlântica, que é uma coisa tão falada, num quadradinho de Mata Atlântica convivem espécies, famílias tão diferentes, tão distintas, uma ajudando a outra, dando ombro, uma árvore se apoiando na outra, outra dando sombra para a outra poder nascer. Famílias que, em outras partes do mundo, em outros biomas, estariam a quilômetros e quilômetros de distância, que na Mata Atlântica está todo mundo morando na mesma casa e convivendo bem e dando um exemplo de sociabilidade a essas árvores. E quando a gente pensa na cultura da gente, que é um tema que me interessa e que eu trabalho há muito tempo, por que será que a cultura
brasileira, e quando eu falo brasileira, o Brasil que a gente entende como Brasil, ele agora se ampliou. De uns 20 anos para cá, todo mundo fala na Amazônia, mas o Brasil foi inventado aonde? Na Mata Atlântica. Né? Não foi descoberto, ele foi inventado ali. Ali, pelo menos 3 culturas diferentes, claro que muitas mais, porque a África não é uma cultura só, e vieram africanos de vários lugares do continente africano, cada um, uns do Índico, de Moçambique, outros do Atlântico, de Angola. Então, imagina todas essas culturas, né? Os índios que já estavam aqui, mas os portugueses, os franceses, os ingleses, os holandeses, aonde eles se encontraram pela primeira vez, onde que se deu esse encontro e que começou a se gestar o que a gente entende hoje por Brasil e cultura brasileira. Foi na Mata Atlântica. E sob a inspiração dessa diversidade. Eu não tenho dúvida que a Mata Atlântica fez com que a gente fosse do jeito que a gente é. O pessoal fala muito, o Brasil é diferente, o brasileiro é diferente. Nossa, a cultura brasileira tem um vigor, é tão diversa, como é que cabe? Por exemplo, quando você ouve uma música de um país, normalmente você reconhece logo. E é aquele tipo de música e pronto. Aqui nós temos muitos tipos de música convivendo, muitos tipos de dança convivendo. E o que isso tudo tem a ver com esse cartaz? Aquele cara que está tocando berimbau lá, você vai pensar assim, bom, isso os negros vieram, trouxeram e darará, darará. Bom, capoeira. Berimbau, o nome mesmo, a gente sabe, vem de biriba, que é uma árvore da Mata Atlântica, muito querida, que ocorre bem naquela área ali da Bahia, um pouquinho mais para cima, um pouquinho mais para baixo, perto da praia e tal. Sem biriba, não tem berimbau. Sem berimbau, não tem capoeira. É ou não é? Então, vamos pensar uma coisa. Sem Mata Atlântica, tudo que a gente canta, que a gente dança, que a gente ri, que a gente faz festa, que a gente come, tudo isso não só não teria, como não seria assim. Ia ser de outro jeito, não ia ser tão diverso, tão interessante, tão variadinho do jeito que é. Primeira lição bacana, morar tantas famílias diferentes numa mesma casa. Segunda, que essas diferenças trazem essa diversidade que a gente adora, que é poder viver num país que de tarde você vai no samba, de noite você vai no funk, de madrugada você ouve música clássica, depois você dança ciranda, maracatu, dança frevo, dança lá embaixo vestido de prenda, todo piochado. Então, isso tudo eu acho que a Mata Atlântica ensinou para a gente. Eu vou mostrar um pedacinho, que quem fez o vídeo até foi a Benedita, minha filha, um pedacinho de 5 minutos de algumas árvores da Mata Atlântica que fizeram e fazem até hoje as nossas festas. E vou explicar por quê. Estou dando tempo para quem estiver no vídeo e arrumando, daqui a pouco vou te pedir. Em muitos lugares onde a Mata Atlântica não existe mais, nem esses 7% que a gente luta para preservar e aumentar, em lugares onde a Mata Atlântica não existe, como árvores, como floresta, como bioma, a Mata Atlântica no Brasil ainda está muito viva na cultura que a Mata Atlântica forjou, na cultura que ela inventou, que ela criou. Então, você vai num lugar que você não vê mais a floresta, mas quando você vê gente jogando capoeira, quando você vê gente fazendo uma procissão, cujos enfeites da Nossa Senhora das Dores são quaresmeiras, quando você vê todo mundo no chimarrão dividindo a erva mate, a Mata Atlântica e a cultura da Mata Atlântica estão presentes ali, apesar de você não ter mais as árvores. E a necessidade de manter essa cultura faz com que todo mundo queira trazer essas árvores de volta ou manter as poucas que ainda existem ali. Posso soltar o vídeo? O que vocês acham? Pode? Então, manda ver. Tem som? Tem som?
Estácio, toda essa madeira, a semente da araucária é uma delícia. É essa aqui, ó, o pinhão. O que talvez você não saiba é que o pinhão é um excelente ator. Aqui está o pinhão na vida real, despojado como veio ao mundo, com casca. Aqui, o pinhão no nu artístico, sem a casca, peladão. Aqui, doce de leite com pinhão. Outra grande interpretação do pinhão, bolo de pinhão. Pinhão num dos seus melhores papéis, o pudim de pinhão. Aqui a carne com pinhão, frango com pinhão, parece que o imperador do Japão adorou. Aqui nós temos a ambrosia com pinhão, a comida favorita dos deuses do Olimpo. Aqui nós temos paçoquinha de pinhão. Essa é uma magnífica interpretação que esquenta todo mundo aqui nesse frio terrível. A sopa de pinhão. E olha só, na tábua de frios, quem reina absoluto? Quem é a estrela da culinária paranaense? O pinhão. E aqui, o seu melhor papel, um papel cômico, histriônico. O pinhão no papel de pipoca. Eu tô aqui em Canoinhas, em Santa Catarina, capital da erva mate, mas fico pensando que nesse exato momento deve ter uma turma de gaúchos lá no Rio Grande do Sul, sentado em torno de uma fogueira como essa, passando a cuia de chimarrão. Também deve ter um bando de tropeiros lá no Mato Grosso, essa hora, tomando tererê. E no Rio de Janeiro, na praia, deve ter uma turma de surfistas, tomando um mate geladinho na praia, olhando as ondas. Todo mundo celebrando a amizade em torno da erva mate. Agora, a herança dos índios se mostrou muito mais do que uma bebida. Eles deixaram também um ritual, juntar os amigos. São 40 os dias da quaresma. Ela começa na quarta-feira de cinzas e termina na quarta-feira santa. É um tempo de jejum, penitência e conversão. É o tempo de preparação para a festa da Páscoa, que é a maior festa do cristianismo. Essas são as últimas flores da quaresmeira. É que a quaresma está terminando. Vai chegar a Páscoa, que aí é só alegria. É a festa da ressurreição. No sábado de Aleluia, os cristãos acendem uma fogueira bem grande e nela cada um acende a sua vela para rezar bastante para o ano ser bem bom. E aí a gente espera, no ano que vem, as quaresmeiras florescerem de novo.
Como eu gosto muito de festa, como eu acho que o Brasil tem uma vocação para festa, festa num sentido muito mais amplo. Como diz o antropólogo Hermano Viana, o maior patrimônio que a gente tem para ensinar para o mundo é como fazer festa boa. Porque festa boa é misturada. Festa boa é festa que tem velho, que tem criança, que tem gay, que tem negro, que tem branco, que tem nordestino, que tem judeu. Festa que tem mulher muito gorda dançando com um cara baixinho, que tem aquele cara bem alto dançando com uma bunduda. Essa que é a festa boa. Essa que é a festa que o Brasil tem para ensinar com o mundo. E eu acho que o Brasil aprendeu a fazer essa festa com a Mata Atlântica. Foi a Mata Atlântica que ensinou a gente a ser assim e fazer esse tipo de festa. E não só sou eu que acho isso. Eu acho que a gente agora tem a encrenca aumentou. A gente não tem que cuidar só da Mata Atlântica, cuidar da cultura que a Mata Atlântica deu para a gente. Ó, 2 pontos importantes que eu vou deixar para vocês refletirem. Todo mundo está ganhando um pouco mais de grana, todo mundo fala na nova classe C e etc. e tal. Como é que você fica rico? Como é que você passa a conseguir consumir coisas que você não consumia antes? Poder ter o seu carro e bem nessa hora todo mundo vem dizer para você que você não pode ter. Né? O que a gente vê? Em todas as festas essas, da pitomba, da isso e daquilo, o que reina é a maionese, o leite condensado, o creme de leite, muito queijo de parmesão em cima, e você anda e rala para conseguir as coisas que são muito mais gostosas, que vendiam nas barraquinhas dessas festas antes. Outro ponto que eu acho que a gente pode contribuir, está muito atento, é a tolerância. Eu podia dizer vários outros tipos de intolerância que a gente deve lutar contra, mas eu vou falar sobre a tolerância religiosa. O que a tolerância religiosa tem a ver com a Mata Atlântica e com a diversidade cultural? Vou dizer e vocês vão reconhecer logo. Todas essas festas maravilhosas que eu mostrei para vocês, ou elas são de origem católica, vieram com os portugueses ou com os franceses, ou elas são de matriz africana, vieram com os diferentes africanos que vieram construir o país conosco, ou elas são indígenas, como o ritual da Jurema. Com todas as novas religiões que surgiram, que nós não temos nada contra elas e toleramos e podemos conviver em paz com elas, por todas essas festas, comidas, danças, músicas, serem reconhecidas como coisas da Igreja Católica ou africana ou indígena, elas são profundamente rejeitadas e combatidas por novas religiões. Então, a gente não pode jogar a criança junto com a água da bacia. A gente tem que ver que isso é o Brasil que a gente levou anos para construir. Essa é uma cultura riquíssima que vem dos nossos tataravós, bisavós, e que fez a gente ser do jeito que a gente é. Então, eu acho que nós podemos conviver todos juntos, todas as religiões, e pensando que isso é a cultura brasileira e não necessariamente é a religião católica, ou é a Umbanda, ou é o Candomblé, ou etc. e tal. Então, eu acho que, além de preservar a Mata Atlântica, a gente tem que prestar muita atenção nesses novos dados, que é você ter um pouco mais de grana, como é que você faz para o que você consumir não terminar com esse tipo de cultura? Porque, ó, quando a pessoa fica rica, qual é a primeira coisa que ela quer? Cimentar o quintal, é ou não é? Ela quer esquecer que veio do mato. Se a gente fala que hoje 20% da população brasileira vive ali onde era a Mata Atlântica, pensa, quem veio lá do mato, quem era cortador de cana da zona da mata, quem ralou a vida inteira, ganha uma graninha, vem para a cidade, consegue estar um pouquinho melhor, ele quer esquecer aquilo tudo. E junto com aquilo, ele quer limpar o mato, ele quer cimentar o quintal. E junto com isso, a gente joga a criança fora junto com a água da bacia. Então, todo mundo quer progredir, quer prosperar, quer viver melhor, com mais saúde, com mais educação, com mais festa. Mas não podemos jogar isso tudo fora. A gente vai crescer, a gente vai melhorar, a gente vai inventar mais 10 mil religiões e maneiras de se relacionar uns com os outros e com Deus, mas sem que precise jogar fora toda essa maravilha que a Mata Atlântica ensinou e construiu para a gente. Eu termino a minha fala lendo um pequeno trechinho para dizer que isso que eu estou falando, um cara em 1830, o Auguste Saint-Hilaire, que viajou por aqui, um francês, que era naturalista, ele escreveu num livro dele que chamava Voyage dans les Provinces de Rio de Janeiro e Minas Gerais, um pouquinho sobre a Mata Atlântica. É uma coisa curtinha, bem curtinha. Aqui, nada lembra a cansativa monotonia
das nossas florestas de carvalhos e de pinheiros. Cada árvore tem, por assim dizer, um porte que lhe é próprio. Cada uma tem a sua folhagem e oferece frequentemente uma tonalidade de verde diferente das árvores vizinhas. Vegetais imensos que pertencem a famílias distantes misturam os seus galhos e confundem a sua folhagem. Eu quero fazer um desafio aqui no final. Isso é a Mata Atlântica, isso é o Brasil que eu quero para a gente. Famílias muito diferentes, convivendo juntas, em harmonia, umas ajudando as outras a crescer. Ele diz que na Mata Atlântica nenhum verde se repete. Eu tenho aqui um desafio. Eu acho muito difícil que a gente encontre nesse auditório 2 pessoas que sejam com um tom de verde igualzinho, com a mesma folhagem. Ou seja, eu acho difícil que tenha 2 pessoas aqui com o mesmo tom de pele. Com essa mensagem, eu me despeço de vocês, dizendo que se vocês quiserem ver mais festas e mais Mata Atlântica, www.umpedque.com.br. É um site que, se você achar uma folhinha na rua, se você achar uma fruta, uma flor, você não precisa ser botânico, pode ser uma criança ou mesmo um botânico. É facílimo de consultar e todos os programas que a gente fez estão lá. E é uma maravilha, é de graça. Quero que todos vocês visitem. Quero dar parabéns à cidade de São Paulo pela decisão de, a partir de 1º de janeiro, não mais usar sacos plásticos nos supermercados. Parabéns para vocês que conquistaram isso. E de presente, eu vou mostrar uma joinha de uma menina da Mata Atlântica, uma frutinha gostosa, que nem uma mangaba. O que ela disse sobre o saco plástico? Pode botar? Não quer querer o saquinho da palha, porque ele acha nojento, acha que aquele saquinho vai dar micose, vai dar doenças. Então ele quer o saco plástico porque o saco tá limpo, é bonitinho, quando for para um lugar não vai com aquele negócio cheio de palha. Então os ricos acham melhor o saquinho plástico, porque já tá na moda. Ele não quer uma coisa dessa. É isso mesmo. Tempo antigo. Você é muito pobre? Não, pobre assim de pedir esmola não. E parece que o único valor que existe no mundo, Juliana, é o dinheiro. Eu não acho. Eu também não acho. Por que você acha que não? Que outros valores existem para você, Juliana? Porque, um exemplo, você não vai dar sua vida por dinheiro, vai? Não. O dinheiro não é tudo na sua vida. Não é só porque você tem, por exemplo, R$5, você vai comprar um batom, coisa, aquele batom não é a sua vida. Não é? Essa menina, espontaneamente, eu estava comprando mangaba na beira da estrada em Sergipe, e ela fazia umas cestinhas lindas de palha que amarrava a mangaba. Aí eu falei, que linda, eu quero nessa. Ela falou, nessa de palha? Nenhum rico quer, só quer saco plástico. Sabe por quê? Porque eles são burros, esse aqui é muito melhor. Então, com a lição dela, que é uma menina muito inteligente, eu dou parabéns aos paulistas que não terão mais saco plástico no ano que vem. Tchau e obrigada a todos vocês.